Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje, eu vou continuar com vocês construindo arcos. Eu vou construir um arco muito bonito, é um arco que eu gosto muito, que é o arco gótico, né? Então, ele aí é um arco que tem um pouco mais de passo. Então, se você acompanha aqui o canal, você sabe que a gente já construiu o arco pleno, por exemplo, que é uma semicircunferência. A gente construiu o arco ogival, que está relacionado também a uma arquitetura gótica, né? O arco pleno está muito presente numa arquitetura colonial, muito presente nos arcos do triunfo. Fiz com vocês também o arco escarzano, que é um arco muito simples de construir, um arco de um centro também. E é um arco que está muito presente na arquitetura colonial, então você vê muito em Minas Gerais, em Ouro Preto, você vê muito em cidades do interior, como São Luís do Paraitinga, enfim, tem muito aí na Espanha, em Portugal. A gente viu também um arco abatido, né? Que é um arco também aí, também chamado de arco rebaixado. E aí agora eu vou construir com vocês um arco gótico, que ele tem aí alguns passos também, bem parecido aí com o abatido, no sentido da quantidade de passos. É um arco bem bonito. Eu vou iniciar com vocês aqui, como vários dos outros arcos, com um vão. E aí, esse arco, ele é um arco mais alto, então eu sempre aconselho a começar um pouco mais embaixo, tá? Então, eu vou traçar aqui, sei lá, um segmento de 6 centímetros. 6 centímetros. Vou chamar esse ponto aqui de T. Opa, gosto de escrever com a minha 07 por um motivo, né? De T. E esse ponto aqui de S. Então, eu já sei aqui que quando eu olho para esse arco, o meu vão, ele vai ser aqui o segmento TS, né? Então, esse segmento inicial. Para realizar a construção desse arco, nós vamos iniciar determinando o ponto médio de TS, por isso que não pode ficar tão embaixo. Para isso, você constrói a mediatriz de TS. Então, vamos lá. Traçados para a construção da mediatriz. Você não precisa traçar a mediatriz em si, você só precisa marcar o ponto. Então, eu vou alinhar como se eu fosse traçar, e aí eu vou marcar aqui o ponto M. Tudo bem? Agora, nós vamos realizar um processo como se fosse construir um arco pleno. Então, lembra aí, esse processo aqui para construir o arco pleno é exatamente a mesma coisa. Com o centro em M, eu traçaria aqui uma semicircunferência, mas eu não quero ela inteira, eu só quero o ponto, que seria o ponto mais alto do arco pleno, né? Que representaria a flecha. Então, eu vou marcar aqui, e aí a gente sabe que a flecha é a intersecção com a mediatriz. Então, eu vou traçar aqui e vou marcar. Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto P. Então, retomando, o que eu fiz? Segmento TS, que é o nosso vão, determinei o ponto médio de TS, depois marquei um ponto P. Quem que é esse ponto P? Intersecção da mediatriz de TS com a circunferência de centro em M e raio MT, desculpa. Então, assim, eu tenho feito com meus alunos, quando é muitos passos, né? Então, um arco, por exemplo, uma indicação de uma ordem para se encontrar esses pontos. Então, primeiro, segmento TS... Depois, a gente encontrou o ponto M. Depois, a gente encontrou o ponto P. Agora, eu vou traçar duas semirretas. Uma semirreta com origem em S, passando por P. Com a lapiseira 0,5. E aí, prolonga bastante, pode exagerar. Uma com centro, uma com origem em T, passando pelo ponto P. Pronto. E agora, aqui, então, não tem nenhuma parte do arco ainda, só tem o processo. Agora, eu vou fazer duas partes do arco. Uma parte, como se fosse a construção de um arco ogival. Uma com origem em S até T. Então, a partir de agora, todos os raios que nós vamos fazer vai ter essa medida aqui, TS. Deixa eu usar o outro compasso mesmo. Nenhum dos dois tão bom, mas enfim, vamos na fé. Só que ao invés de fazer o arco ogival inteiro, eu vou só até a semirreta. A semirreta vai me limitar. Então, eu vou aqui, até aqui, pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse daqui, como a maioria dos arcos, é um arco simétrico. Então, fiz de um lado, tô fazendo do outro. Esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto H, e esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto I. Então, aqui, eu encontrei H e I. Coloquei H e I porque tanto faz a ordem que você vai encontrar esses dois, né? Então, essas partezinhas aqui, elas já são partes aí do nosso arco. Agora, eu vou encontrar outros dois pontos. Ah, uma pergunta. Se eu já sei, então, que essas duas partes aqui são partes do nosso arco, eu já consigo determinar aí pelo menos dois centros, né? Então, essa partezinha aqui
ela tem centro em S. E essa partezinha aqui tem centro em T, certo? Vamos determinar agora outros dois centros. Com a mesma medida, AB, com centro em H, vou marcar a intersecção com a semirreta, com centro em I, eu tô voltando porque ele tá abrindo, tá? Vou marcar aqui a intersecção com a semirreta. Esses pontos aqui, eu vou chamar, por exemplo, de ponto N e ponto J. Então, aqui, os próximos passos, você encontra N ou J, tanto faz. Vou colocar aí, né? Igual eu coloquei aqui, N e J. Tudo bem? Esses dois pontos aqui, eles também serão centros do nosso arco. Perceba que eu tô usando toda essa medida, né? Toda a medida de TS, que é a medida do meu vão. No meu caso, se eu não me engano, acho que eu coloquei 6 centímetros. Agora, para finalizar o arco, com a mesma medida ainda, com centro em J, você vai traçar aqui. Com centro em N, com a mesma medida, você vai traçar aqui. E aí, a gente encontra que esse ponto aqui é o nosso ponto A. E aí, deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu queria fazer um pouco mais forte, mas como meu compasso tá meio frouxo, eu tô com medo de estragar. Mas eu vou ter fé. Então, vou só pra vocês fazerem. Então, quando você for fazer sua construção, você pode aqui, quando você fazer, forçar um pouquinho mais, porque aí você consegue visualizar melhor o arco, tá? Que é o que eu tô fazendo agora pra você. Nunca faça isso aqui com lápis, né? Sempre volta com compasso se você quiser. Ou na hora que você fez aqui, já sabe que seu arco já faz um pouco mais forte do que você faria outro traçado. Eu só não fiz aqui porque meu compasso tá ruim e eu não queria estar com medo de quebrar a ponta. Então, esse daqui, eu tenho esses dois centros, S e T, mas eu também tenho o centro N e J. Então, N e J. Então, esse daqui, ele é um arco de 4 centros. 4 centros. Além disso, eu também consigo determinar aqui a flecha do nosso arco. A flecha do arco é como se fosse essa altura, vai do ponto M até o ponto A. Então, o segmento MA representa a flecha. E o conjunto de solução do nosso arco, em homenagem à minha videomaker favorita, que sempre organiza as coisas aqui para poder conseguir gravar esses vídeos para vocês, Thaís. Então, o nome do nosso arco é Thaís. Um arco gótico. Olha só que especial, até escrevi de preto. E aí, curtiram? Eu acho esse arco muito bonito, né? Um arco um pouco mais alto, bojudo aqui, enfim, acho ele bastante elegante. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta, se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?